Novo Shimano Dura-Ace 9200. Falar rapidamente sobre as principais características sobre o grupo. Eu não vou dar a minha opinião, porque eu gostaria muito, mas muito de escutar a opinião de vocês, a perspectiva de vocês em relação, primeiro, a comparação do grupo Dura-Ace 9200 comparado com a versão anterior 9100. E é claro, a opção da concorrência de mercado entre o SRAM Red Access e o grupo Dura-Ace 9200. Qual você prefere? Qual você compraria? A sua nova bicicleta dos sonhos, você imagina ela equipada com Dura-Ace 9200 ou com SRAM Red Access? O seu novo grupo dos sonhos de upgrade, qual grupo você compraria? Por favor, coloquem nos comentários. Em relação às principais características, eu imaginei que eu teria uma lista gigantesca de características, de particularidades para falar sobre o grupo Dura-Ace, até teria essa lista gigantesca, mas as diferenças que realmente fazem a diferença no grupo. Primeiro, 12 velocidades, quando comparado com 9100, e talvez seja a única grande diferença do grupo. Se você quiser ser cético e pensar qual é a principal diferença do grupo, 12 velocidades. Todas as outras diferenças, elas não impactam necessariamente a sua experiência andando na bicicleta. Existe a diferença de ter 12 velocidades, o que impactou no escalonamento ou nas possibilidades, no range da bicicleta. Com exceção disso, mudança de ergonomia do shifter, e é isso. O grupo Dura-Ace 9200 é isso, acabou o vídeo. Brincadeira, mas uma brincadeira com fundo de verdade. Vamos lá, falando do grupo Dura-Ace, principais diferenças. Só existe na versão eletrônica. Não existe mais grupo Dura-Ace na versão mecânica. As opções de freio a disco hidráulico, freio mecânico no aro com a ferradura, são as duas opções de freio da bicicleta. O grupo está em média 30 gramas mais pesado do que a versão 9100. Isso quer dizer que o dentinho, a marcha... vocês vão entender o negócio do dentinho. A marcha adicional de 11 para 12 velocidades, ela custou 30 gramas a mais. Alguns componentes estão mais leves, outros componentes mais pesados. No resumo, no catadão do grupo, 30 gramas mais pesado. O que hoje, no mundo da bike, né, com essa obsessão por peso, para você justificar 30 gramas a mais, o cara até aceita a justificativa, mas a balança dele chora, a bicicleta fica desesperada. Quando ele pendura a bicicleta e vê 30 gramas a mais, o cara fica desesperado. De qualquer forma, o shifter, ele foi redesenhado, mudou a ergonomia. A ergonomia é melhor? Não sei, depende da mão, depende do posicionamento, é algo super pessoal. Conexão sem fio, semi-wireless. O que isso quer dizer? Como vocês podem ver nesse diagrama, o shifter, ele se comunica sem fio com o câmbio traseiro, que nesse momento é o cérebro do grupo. O câmbio traseiro se comunica com o câmbio dianteiro e ambos estão conectados com um fio na bateria que geralmente fica no C-tube. A opção sem fio apenas na versão freio a disco hidráulico. Na versão freio ferradura, você tem que usar o fio que conecta o sistema com o shifter. Então, na verdade, o novo câmbio Dura-Ace 9000, o novo grupo Dura-Ace 9200 tem a opção semi-wireless para a versão freio a disco hidráulico, o que eu acredito que seja a grande maioria dos grupos que serão vendidos. O grupo com o freio na ferradura, as bicicletas serão vendidas para a Ineos e para quem gosta de torcer para a Ineos e para quem é um ciclista raiz e que acredita que o freio a disco é algo completamente desnecessário e que não tem a mínima intenção em usar o freio a disco. Então, essa é a questão do semi-wireless. Em relação ao câmbio traseiro, ele se tornou o cérebro do grupo, o acesso para conexão, para carregar o sistema, para carregar a bateria
é pelo câmbio traseiro. Existe uma versão só do câmbio Dura-Ace, como sempre existiu, mas esse câmbio Dura-Ace agora ele consegue trabalhar com cassete até 34. Quais são as opções de cassete de 12 velocidades? Os cassetes de 12 velocidades da Shimano começam com 11 dentes. 1128, 1130, 1134, com o mesmo câmbio, com o mesmo cage. Lembra na versão anterior, se você quiser usar um cassete 32, 34, você teria que fazer gambiarra, forçar o câmbio ou usar um câmbio Ultegra com cage longo. Se você não sabe o que é isso, ótimo, você não precisa se preocupar, porque independente do cassete que você comprar, você tem um único câmbio que atende às 3 opções de configuração de cassete, o que é muito bacana. Eu gosto muito das opções de configuração. Câmbio dianteiro e câmbio traseiro, eles foram redesenhados. O câmbio que sofreu maior alteração, ele está mais leve, menor e mais rápida a troca, segundo a Shimano, mais de 40% mais rápida a troca de marcha quando comparado com o 9100. Isso é para mostrar que a troca está mais rápida. Pé de vela continua com opções de 3 configurações de coroa. A única diferença que eu falei do dentinho, a única diferença é da versão standard, que era a coroa 53,39 e agora é 54, ganhou um dentinho, 54,39. A versão Mid Compact continua 52,36 e a versão Compact continua 50,34. Qual que é a diferença no impacto da configuração da marcha para sua prova plana, para sua prova de montanha, para os seus pedais variados? Você tem mais ou menos a mesma configuração de coroa, só que agora você tem 12 velocidades e o cassete que vai de 11 a 30. Tendo falado no cassete de 12 velocidades, o cassete ele é compatível com as rodas de 11 velocidades, ou seja, todas as rodas de 11 velocidades com free hub compatível com Shimano são compatíveis com o cassete de 12 velocidades. Eu adoro compatibilidade para o consumidor. Então aquela roda que você acabou de comprar, pagou uma fortuna na roda de 11 velocidades, você pode fazer o upgrade do grupo de 12 velocidades e você não precisa descartar a sua roda. Você vai lá, coloca o seu cassete de 12 velocidades bonitão na sua roda de 11 velocidades, certo? Em relação ao lançamento das rodas, deixa eu falar do caliper, algo importante. O caliper do freio a disco, a informação técnica que eu acho que é mais relevante, as pastilhas de freio, elas estão 10% mais afastadas em relação ao disco. Isso diminui drasticamente, ou pelo menos percentualmente, diminui a chance de você ter o disco tocando na pastilha de freio. O que eu acho que tecnicamente é algo bem interessante e os freios a disco, eles continuam evoluindo. As rodas da Shimano são 3 opções com diferentes perfis. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre as rodas Shimano. Eu até fiz algumas anotações. Ela tem 21 milímetros de largura interna, o que é compatível com o padrão atual. E geralmente as pessoas, os ciclistas tendem a usar pneu 25, 28, então tá alinhado com o que acontece no mercado nesse momento, com 3 perfis distintos. A roda, ela é apenas para o cassete 12 velocidades. Essas rodas, o free hub, ele não é compatível com o cassete de 11 velocidades. Então isso é super importante. Tem a versão tubular, a versão clincher para as rodas. Qual diferença a mais nós temos para o grupo Dura-Ace? Quando eu estava pensando em fazer o vídeo, eu falei, bom, mas não tem muita diferença. Esse é o novo grupo. Se você quiser deixar a bicicleta full Dura-Ace ou full Ultegra, você consegue, coloca lá um quadro e é isso. Essas são as principais características do novo grupo Dura-Ace. Eu gostaria de saber muito qual que é a opinião de vocês em relação ao grupo, se ele surpreendeu positivamente. Se não faz a mínima diferença, tipo, não tem um motivo nenhum para fazer o upgrade. Se você faria o upgrade por motivos técnicos, tanto do grupo do novo Ultegra ou do novo Dura-Ace. E a pergunta que não quer calar: Shimano ou SRAM?
qual grupo você escolheria? Eu pessoalmente, eu falei que eu não daria a minha opinião, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Eu gosto do acabamento da Shimano. Eu gosto muito das opções de escalonamento, das configurações do pé de vela e das configurações do cassete. Eu gosto muito. O que nesse momento eu acho que a Shimano perde muito em relação a SRAM. Perde muito em relação à praticidade, mas não é uma praticidade que eu tenho que lidar com essa praticidade todos os dias, que é a questão de montar a bicicleta, da manutenção da bicicleta e etc. Porque uma vez que a bicicleta está montada com o sistema, com o fio e a bateria, a bicicleta está montada, né? O que eu fico imaginando é o seguinte, quando a indústria de bike considera SRAM ou Shimano, qual é o grupo que nesse momento oferece mais liberdade de desenvolvimento? O SRAM, sem dúvida nenhuma. Porque a indústria, a empresa que está desenhando o quadro, ela não precisa se preocupar por onde vão passar os fios e aonde vai ficar a bateria. Eles não precisam se preocupar com isso. Consequentemente, eles têm mais liberdade de pensar no projeto da forma como eles imaginam, e eu acredito que existe uma chance do quadro que é desenhado exclusivamente para o SRAM, se uma empresa quiser fazer isso, esse quadro ele vai ser mais leve do que um quadro desenhado para o grupo Shimano. Em relação ao dia a dia, a manutenção de bicicleta está cada vez mais específica. Eu acho que isso não é realidade ainda, mas eu acho que os mecânicos eles deveriam cobrar mais ou fazer um ajuste de preço, porque fazer uma revisão ou montar uma bicicleta com SRAM Access nesse momento, eu acredito que seja um processo muito mais simples, muito mais rápido do que montar uma bicicleta com um grupo Shimano eletrônico. Caso eu esteja completamente errado, por favor, mecânicos, coloquem nos comentários. Para o consumidor final, sinceramente, eu não acho que tem um impacto muito grande em relação a um grupo ou outro. Então, por isso que eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês. Para os mecânicos, eu acredito que tem uma diferença muito grande de praticidade. O SRAM é muito mais prático. Novamente, se eu estiver enganado, coloquem. E para a indústria, eu acho que tem um maior impacto. Na linha de montagem de uma grande empresa de bike, que os caras montam 20, 30 bicicletas por dia, eu continuo achando que montar as bicicletas com o sistema SRAM é um processo mais rápido, consequentemente um processo mais econômico do que montar com o grupo Dura-Ace. Então essas são minhas considerações em relação ao novo grupo Shimano Dura-Ace 9200 com a opção de ser semi-wireless. Eu nem acredito que eu estou falando assim da Shimano, porque eu sempre fui extremamente defensor da Shimano. Eu gosto da Shimano, eu gosto dos cuidados com aspectos técnicos, como, por exemplo, a configuração das marchas. Eu acho que é um sistema muito mais eficiente, que oferece muito menos atrito, tração da corrente contra o sistema, por isso que existe oversize pulley. Então eu fiquei extremamente feliz em não ver o COG de 10 velocidades, Deixa o COG de 11 velocidades, tá incrível o COG de 11 velocidades, mexe na coroa, não mexe no COG. Mas isso são particularidades ou preferências pessoais técnicas. Por favor, sintam-se à vontade em colocar os comentários. Abraço, tchau.